Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam em paz, em ordem. Vamos lá para mais um vídeo da sequência. Estudo de si, conhecimento de si, psicossíntese, psicologia transpessoal, profunda, transformadora. Pessoal, os vídeos anteriores, você não deu uma olhada, vá lá, vale a pena. Um deles a gente falou que o centro físico, ele se divide em 3 subcentros, lembra? Centro motor, centro instintivo, centro sexual. Hoje nós vamos falar do centro motor, especificamente. Né? A gente vai falar do centro motor, baseado nesse esquema aqui, ó, do animal racional. Onde o centro mental e emocional, eles estão servos, escravos do centro físico e do centro motor. Eu falei que o centro motor era neutro, mas nesse caso aqui não. Aqui ele é completamente condicionado. Aliás, ele representa fortemente o nosso ego, né? Esse eu condicionado. O ego, aqui no nosso trabalho, o ego de Freud, né? Da psicanálise, ele representa o eu que dorme, né? As pessoas que têm o ego ativo, elas estão nessa condição aqui. Elas não se enxergam, elas não estão conscientes de si, elas estão inconscientes, tá? Então, quanto mais o centro motor está mantendo a mente e as emoções condicionadas, mais ego eu tenho, mais eu durmo. Quanto menos condicionado, mais consciência de mim mesmo eu tenho, né? E aí o ego, ele passa a se tornar, ele começa a se tornar o self, ele começa a dar espaço para o self, que é o ser real em nós, né? O self junguiano, tá? Então é isso que a gente tenta fazer, né? Mudar a cadeira aqui. Menos ego, mais self. A maioria das pessoas é muito ego, pouco self. Essência adormecida, personalidade ativa. Então vamos lá. Aqui no centro motor, pessoal, a principal função dele é aprendizagem e condicionamento. Então, nós usamos o centro motor para aprender. Desde pequenininhos, nós estamos aprendendo, né? Principalmente parte motor física, né? Movimentos. Começa pelo físico, né? Então, o centro motor, olha que interessante, ele já é um subcentro do centro físico, né? Da máquina biológica humana, que é o nosso corpo planetário, certo? Estamos falando do nosso corpo planetário. Ele já é um subcentro do físico. Mas o próprio motor, ele tem outros subcentros. Ele tem o motor-motor, o motor emocional e também o motor intelectual, tá? Então, nós temos aqui em nós não só repetições motoras físicas por condicionamento, né? Repetições que a gente faz sem dar conta no nosso cotidiano, dia a dia, né? Embora ele sirva para aprender, muitas vezes ele acaba se fechando num condicionamento. Quanto mais condicionado, menor a capacidade de aprendizagem. Quanto menos condicionado, mais aberto para a aprendizagem está uma pessoa. Por isso que diz que pessoas mais velhas é mais difícil mudar, é mais difícil aprender coisas novas. Não por falta de capacidade, é porque elas já estão num nível de condicionamento, né, mais rigoroso, mais rígido, tá? É isso que acontece, quando diz que as pessoas mais velhas têm dificuldade de aprender, mas obviamente nunca é tarde para aprender. Se a gente tomar consciência desse processo, a gente se abre novamente para a aprendizagem e percebe nossos condicionamentos, nossos padrões e começa a fazer a mudança, né? Então, o centro motor, coordenação, movimentos, atos, né? O bebezinho aprende lá, né? A sugar, né? Aprende a segurar, aprende a sentar, aprende a engatinhar, depois aprende a andar, a correr, né? Movimentos com a mão, pegar objetos. Tudo isso é centro motor em ação, aprendendo. E com o tempo ele vai condicionando. Tem uma coisa boa no condicionamento, porque a gente não precisa ficar pensando nos movimentos para agir. Mas com o tempo também, esse condicionamento, que é estímulo, processo, resposta, estímulo, processo, resposta, esse processamento ele vai se dando de uma forma tão rápida que a gente vai simplesmente ignorando o estado de ser. A gente vai perdendo, inclusive, o contato com essa coisa de ser, né? Sermos nós mesmos, no aqui e agora, na presença, porque tudo vai ficando automático, né? Então, o centro motor emocional é o papagaio emocional. Todo mundo tem um papagaio aí, né? Você acha que você está sentindo de verdade, de forma real, sentindo a vida tal como ela é, sentindo os seus sentimentos, mas a maioria deles são emoções condicionadas. Então, elas se expressam muitas vezes nas expressões das emoções negativas. Todas as emoções negativas são aprendidas e são repetidas, né?
As reclamações. Quantas pessoas têm o hábito de reclamar? Quantas pessoas acham que reclamar resolve alguma coisa? A reclamação por reclamação. Às vezes, para toda solução existe um problema, né? Você já viu essas pessoas? Para toda solução existe um problema. Então, tudo reclama, né? Nada tá bom. Tudo tá errado. O clima, né? Ai, que frio, odeio frio. Né? Odeio isso, odeio aquilo. É isso aí, né? Tem gente que, em relação à alimentação, né? Vai no restaurante, nossa, tá ruim isso, tá frio aquilo, tá não sei o que, nada tá bom. O atendimento tá ruim. Sempre procura, né, a pior parte de tudo, né? Onde ela coloca atenção. Lamentações, né? Pessoas que se lamentam o tempo inteiro. O hábito da vitimização, a autocomiseração, né? Pena de si mesmo, né? Tem pessoas que têm pena de si, sentem pena de si mesmo de forma automática. Autoconsideração, aquela coisa de extrema preocupação com a opinião alheia. A pessoa vive e age tal como se a opinião dos outros sobre ela fosse fundamental para tornar ela quem ela é. Né? Autoafirmação, pessoas que têm necessidade de se autoafirmar, falar de si mesmas, né? Falar delas, como elas são boas, como elas são isso, como elas são aquilo, e como a vida é injusta com elas, né? Autoafirmação, autocomiseração. E necessidade de ser aceito, né? Pertencimento. Claro que somos seres sociais, mas tem pessoas que têm extrema necessidade de aceitação e pertencimento. E muitas delas acabam neutralizando a si mesmas, se anulando para poder caber, né? Nos grupos e, enfim, em grupos. Então, repare, tente perceber em você quanto você tem disso. Tudo isso aqui é gasto de energia. Tá? Isso aqui não sai de graça, pessoal. Isso aqui gasta uma energia enorme, mas como a gente muitas vezes está condicionado, faz sem perceber, já se tornou parte da nossa personalidade, inclusive, né? Essas emoções aqui, motoras, emoções condicionadas, a gente não se dá conta da energia que a gente gasta. Porque às vezes a pessoa passa o dia, tá moído no final do dia, porque gastou muita energia nisso aqui, mas ela tá tão acostumada também que ela não percebe. Seria interessante ela tentar perceber isso nela e criar um esforço consciente contrário, para a partir do momento que se flagrar nesses atos, nessas emoções motoras aqui, né, conseguir interromper o processo de forma consciente e sentir depois a diferença que vai fazer na vida dela. E temos também os papagaios mentais, né, que é o papagaio emocional. O pessoal acha que está sentindo por conta própria, mas é apenas um fantoche, né, papagaio que repete. E aqui tem o papagaio mental também. Então muitas vezes a visão de mundo, opiniões, os valores, né, quando esses valores aqui geralmente ele aprende, né? Por exemplo, as igrejas, os valores dogmáticos, né? Mandamentos, pecado, vai para o inferno se não fizer isso, vai dar errado se fizer aquilo, não pode, né? Deus castiga, são valores dogmáticos, né? Isso aqui não são valores que se você, baseado numa ética pessoal, do fazer o bem pelo bem, às vezes fazer o bem por medo de punição, né? Então, dogmáticos. Uma visão de mundo, às vezes também impressa da igreja, né? A pessoa não elabora por si mesma o que é a vida, né? Quem sou eu, o que quero, o que é a vida em si, qual é o sentido da vida, né? Opiniões, muitas vezes você emite opiniões que não são próprias, né? São opiniões que você pegou aí de algum fã, algum ídolo que você tem, né? Alguém que você acha legal aí, que você viu na TV, ou que você viu nos jornais, né? Aí você simplesmente propaga isso aqui, que nem um papagaio. Pensamentos, teorias, preconceitos, né, de pessoas e situações, seja o que for, né, por isso chama preconceito, já vai com um conceito pré-concebido sobre algo. Isso aqui anula, né, impede a sua capacidade de aprender coisas novas, muitas vezes. Imaginação e fantasias condicionadas também, tem aqueles sofrimentos imaginários, a pessoa já perdeu antes de começar, né, já se sente incapaz, já acha que vai fracassar, nem tenta, né, fantasias também. Tudo condicionado. Então, isso aqui muitas vezes se expressa, não necessariamente verbalmente para fora, expressa às vezes para dentro, em forma de diálogos mentais, conversas interiores, né? Até aquela tagarelice interna que a gente se percebe, aquele fluxo de conversa interior que a gente tem certeza que nos ajuda, né? Tem certeza que é para o nosso bem, sendo que na verdade não tem nada de bom e útil nessas conversas. Elas são simplesmente papagaios mentais que nós estamos totalmente acostumados a conviver com essa conversa mental aqui, achando que ela está nos ajudando, antecipando fatos, resolvendo problemas na sua cabeça, que na verdade apenas está drenando a nossa energia.
né? Drenando nossa energia. É isso aqui que causa a maioria das doenças aí, né, que a gente está falando hoje em dia aí, ansiedade, depressão, né, déficit de atenção, que o Augusto Cury chamava de síndrome do pensamento acelerado, dificuldade de concentração, dificuldade do sono, tá tudo aqui, ó. Se você vê a qualidade do seu diálogo mental, da velocidade, né, do pensamento invadindo sua mente, que você tem por hábito, por atenção em todos, por importância em todos, achar que tudo que está todos os diálogos mentais da sua mente, todo pensamento é importante e merece sua atenção, é o que acontece hoje em dia, né? Você fica extremamente sobrecarregado. Tá? Então, trouxemos aqui para vocês uma ideia de quando, no vídeo anterior, o mental e o emocional estão escravos do centro físico, no caso do centro motor. Quando o mental e o emocional estão escravizados, estão automáticos na nossa vida, né? Então ali a gente não passa desse animal racional aqui, inconsciente de nós mesmos, com baixo nível de consciência. É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, manda aí no vídeo. Precisar de algum PDF, me chama. Tem um PDF aqui que explica com todos os detalhes que eu estou passando para vocês, tá bom? E comentário aí, perguntas, manda ver.